Mas aí eu lhe pergunto o seguinte, Marcelo, existem os espíritos, o que são eles, o que são os espíritos? Muito bem, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar todos os irmãos e irmãs que estão situados aí em Maceió, Alagoas e todos que estão conectados conosco. Nós estamos aqui falando de Belo Horizonte e essa pergunta ela é importante porque nunca sabemos ou não devemos pressupor que todas as pessoas que estão assistindo às nossas transmissões são espíritas e têm as noções que talvez a maioria dos espíritas já tenha. E essa pergunta foi feita ou proposta pelo codificador Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, logo no início, na primeira parte, né, nas noções preliminares, no primeiro capítulo, ele inicia com essa pergunta: há espíritos? E, de acordo com o seu desenvolvimento, Kardec esclarece que a ignorância, a nossa ignorância, o nosso desconhecimento a respeito da verdadeira natureza do que sejam os espíritos, faz com que muitas vezes a gente julgue que sejam seres à parte na natureza, que não sejam pessoas, homens, mulheres, são seres lá fantásticos, né? Que muitas vezes aparecem nos romances ou com ideias que são incutidas em nossas cabeças desde que quando somos ainda crianças, ainda jovens, mas seja como for, a crença na existência desses seres, vamos dizer assim, ela implica que há inteligências fora da matéria, em primeiro lugar. A gente deve levar isso em consideração. Em segundo lugar, nós podemos também admitir que, se existem esses espíritos, e se eles não são seres à parte, se são realmente fazem parte da própria humanidade, então é porque existe a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. E que essa alma é uma individualidade. Então esse preceito ele é aceito não apenas pela doutrina espírita, mas também por todas as filosofias espiritualistas, que há algo fora da matéria e que a sua existência pressupõe que ocorra dessa forma. A maneira como ocorre o destino dessa alma ou desse espírito após passar pela morte física é que difere de um pensamento para outro. Mas é importante, então, que de início a gente admita que existe algo que não é material, é uma natureza diferente da matéria, uma natureza diferente do corpo físico, e que essa inteligência tem consciência de si mesma. Então é um nível, é um estágio que é alcançado na evolução do princípio inteligente, como Kardec propôs, e que alcança esse patamar de espírito, que somos nós, todos, homens, mulheres, crianças. Marcelo, a gente sabe que o espírito é a causa, que nós somos esse espírito, não é? Kardec, didaticamente, o espírito, quando encarnado, ele chamou de alma, e quando desencarnado, ele chama de espírito, não é? Mas, na realidade, é o mesmo ser em condições diferentes, não é? O espírito, quando encarnado, ou seja, a alma, ele fica como que envolto em condições especiais, não é? Que possibilitem determinados aprendizados, determinados esquecimentos, né? Para que a gente possa melhor aproveitar dessa experiência reencarnatória.
Aí a gente pergunta onde essas almas, esses espíritos, não é, habitam após a morte, não é, do corpo físico, já que nós somos imortais. Pois é, dando então prosseguimento ao que nós já começamos a abordar, se existe o espírito e nós estamos vivendo essa experiência como espíritos encarnados, ou seja, não somos apenas um corpo falante, nós temos algo, uma essência espiritual em nós. Quando o corpo fenece, essa essência, essa mônada, essa unidade espiritual, ela precisa se deslocar para algum lugar, porque como você mesmo disse, Leônidas, somos imortais. Essa que é a verdade. Então, o destino da alma, ou o entendimento com relação ao destino da alma após a morte física, é que faz com que as religiões se divirjam umas das outras, porque o entendimento às vezes difere justamente nesse ponto. Criou-se a noção de céu e inferno, uma suposta existência de céu e inferno, que não faz parte do preceito espírita, que nós devemos respeitar na crença católica, que aliás a maioria das famílias brasileiras são católicas, ou uma grande parte da família brasileira é católica. Mas nós entendemos, sob a ótica da doutrina espírita, que essa noção de céu e inferno, ela não se ajusta com uma justiça divina perfeita, porque o critério para se definir quem vai para o céu, quem vai para o inferno, e a condição do espírito habitando uma ou outra região, não daria, vamos dizer, uma harmonia perfeita na condição de sobrevivência. Um espírito que estiver, por exemplo, vivendo no céu, estaria nas delícias divinas, no paraíso, como que ele estaria em termos dos seus sentimentos em relação às pessoas que ele ama, que ele amou na última existência, se elas não estiverem tanto quanto ele no céu, estiverem no inferno, no sofrimento físico, que foi concebido o inferno dessa forma, não? Então nós entendemos que não é um conceito que se ajusta perfeitamente à justiça de Deus, e o Espiritismo, através das revelações dos Espíritos ao nosso codificador e posteriormente também pelas obras que foram transmitidas ao Chico Xavier e a outros médiuns que devem ser respeitados aqui no nosso país, mostram que os espíritos habitam um espaço universal, não há um lugar circunscrito determinado, os espíritos estão, na verdade, em toda parte. Quando deixam o corpo físico, vão para o que se conhece como erraticidade, ou seja, o espírito na erraticidade, ele pode continuar habitando regiões aqui do planeta Terra, regiões materiais, a crosta terrestre, ou regiões do plano espiritual um pouco mais avançado, evoluído que a nossa crosta, ou podem até deixar o planeta e passar a habitar mundos mais ditosos, ou também o contrário, mundos mais atrasados. Então tudo vai depender de como a alma e o espírito se comportar nessa sua última encarnação. Isso vai definir o seu futuro. Então nós gostaríamos de dar essa noção por enquanto, para que a gente prossiga com o assunto nas questões seguintes. Certo. Nós estamos, né, então, nesse universo, né? E é bom que a gente compreenda o seguinte, Marcelo, até para quem não conhece a doutrina espírita, que nós estamos num processo de evolução, não é? Permanente. Para nós espíritas não existe um ponto final no nosso crescimento, né? Na nossa evolução, com o propósito de
chocar um pouco e facilitar a compreensão, para nós não existe a salvação, no sentido de ser a conclusão de uma vida, não é, coroada de êxito e tal. Salvação para nós significa um processo de permanente, não é, de transformação, de caminho, de caminhar em direção à perfeição para a qual todos nós fomos criados. Embora a perfeição absoluta seja um atributo exclusivo de Deus, né? Mas nós estamos sempre caminhando em direção a Ele. Quando a gente diz que Jesus veio nos salvar, Ele veio nos auxiliar nessa caminhada, nos trazendo informações, revelações, coisas que antes nós não éramos capazes de compreender, não é? Jesus já trouxe, já nos revelou muita coisa, mas, ao mesmo tempo, ele não podia falar tudo, revelar tudo. Nós não tínhamos uma estrutura de inteligência, nem emocional, nem de mérito, né? Para poder compreender tudo isso que Jesus, em parte, deixou entre as linhas, deixou nas parábolas, e ele mesmo prometeu que viria um outro Consolador, não é? Que nos relembraria tudo o que ele nos disse e que revelaria muita coisa que não foi possível a ele fazer, dada a nossa ignorância ainda, não é? Então, nós estamos nesse processo de busca dessas luzes, dessa compreensão, não é? Então, dentro dessa complexidade, a gente pergunta, os espíritos estão, assim, como você bem chamou, na erraticidade, ou seja, eles estão nessa outra dimensão. Aí eu pergunto, eles visitam os nossos lares, eles invadem a nossa privacidade, eles podem ler os nossos pensamentos. Como se processa tudo isso? Naturalmente, a sua colocação foi importante para esclarecimento, né, de que a doutrina espírita ela se baseia nesse processo de evolução do espírito pelo progresso moral, alcançando patamares cada vez mais elevados de pureza espiritual. Por isso, nós temos espíritos de várias categorias, de avanço ou de atraso. Nós estamos numa categoria ainda muito preliminar nessa escala evolutiva. A nossa evolução é para Deus, mas não é assim. Desencarnou, já estamos chegando até Deus. Não. Nós vamos habitar as regiões conforme a nossa condição. E como nós dissemos, uma das regiões que são habitadas é a crosta terrestre. Ou seja, o espírito desencarna, ele deixa o corpo e muitas vezes ele se mantém ainda aqui nas regiões materiais do planeta por atraso moral, por apego à matéria. E de outras vezes avançam no campo espiritual, mas vêm nos visitar para nos ajudar, porque conquistaram uma posição evolutiva bem acima de nós. Então vêm muitas vezes como uma situação missionária. Então nós temos espíritos que são amigos, são familiares, podem ter sido criaturas que relacionaram conosco ou tiveram até um parentesco consanguíneo conosco numa outra oportunidade, numa outra existência, porque é importante a gente firmar que a base toda do espiritismo nesse campo evolutivo é a reencarnação. Sem reencarnação, não tem como a gente explicar a justiça divina no entendimento espírita. Então, neste processo, e por termos afirmado que os espíritos estão por toda parte,
porque Deus permite que isso aconteça, é natural que a gente compreenda que os espíritos, sim, visitam os nossos lares, respondendo a primeira parte da pergunta, e a qualidade, a categoria de espírito que visita os nossos lares vai depender da motivação, ou seja, o que os está atraindo para os nossos lares. Pode ser várias coisas, pode ser, por exemplo, os nossos próprios pensamentos emitidos, o nosso comportamento, a nossa atitude faz com que eles se sintam atraídos por nós. Sejam coisas boas, úteis, nobres, ou seja o contrário. Coisas, pouco recomendáveis, vícios morais, vícios orgânicos, vícios no nosso relacionamento. Então isso faz com que o nosso pensamento ele seja como uma onda emissora que alguns espíritos são atraídos por elas e vêm nos visitar, vêm até o nosso lar. Ao mesmo tempo, há aquela situação de espíritos amigos, benfeitores, que ficam junto de nós, muitas vezes acompanham a nossa reencarnação para nos ajudar. Com relação à invasão de privacidade, depende da forma como nós enxergamos o processo. Se os espíritos estão em toda parte, é provável, ou muito provável, que eles conheçam tudo a nosso respeito, ou pelo menos a maioria dos espíritos tem condição de saber a nosso respeito. E podem também, dependendo do seu nível evolutivo, conhecer os nossos pensamentos. Mas para eles, vai depender do interesse deles, aquilo que eles desejam para si. Então eles podem estar invadindo a nossa privacidade, mas não ter nenhuma influência para nós esse processo. Eles podem não estar interessados naquilo que nós fazemos, ou seja, os espíritos só veem aquilo que é do seu campo de atenção, do seu campo de interesse. Estão ao redor de nós, por toda parte, realmente. E com relação aos pensamentos, diz o Livro dos Espíritos, na questão 457, que às vezes os espíritos, esses que nos visitam, eles podem conhecer até os nossos pensamentos ocultos, aquilo que é oculto até de nós mesmos. Nós não podemos generalizar, falar que todo espírito consegue ler o nosso pensamento. Não. Isso vai depender do nível de evolução que o espírito se encontra. Então, muitas vezes, como diz essa própria questão 457, é comum que a gente tenha ao nosso lado uma verdadeira multidão de espíritos a nos observar. Mas nós não devemos nos preocupar exatamente com isso, porque o que vai importar mesmo é o nosso comportamento em relação à nossa vida, à nossa família, como nós estamos levando, a nossa vida na Terra. Isso é que vai fazer uma importância maior no campo evolutivo para nós. Muito bem, então a gente vive nesse mundo que é um mundo, digamos assim, de afinidade, há um mundo de afinidade. As nossas relações aqui interpessoais são assim, a gente tem uma maior aproximação, laços mais fortes de amizade com quem a gente se identifica, que pensa mais ou menos como nós, tem os mesmos ideais, E no mundo espiritual, nesse mundo a gente fala mundo espiritual como se fosse um mundo à parte, mas não esse mundo espiritual é isso aqui mesmo que nos envolve, isso também, os espíritos, eles se atraem pelas suas afinidades, Você falou que esses espíritos, eles habitam a crosta terrena. Quando você fez referência a isso, você quis fazer alusão a essa faixa vibratória,
que está próxima aqui a nós, uma faixa mais densa, não é a crosta propriamente, mas nessa região de vibração mais grosseira, mais material, né? Não é por aí? O que justifica a presença dos espíritos em nossos lares seria Ah, justamente isso. Há espíritos que, depois da desencarnação, eles não se transferem para regiões vibratórias longe da crosta terrestre, ou seja, da região material da Terra, porque às vezes têm interesses materiais ainda, estão apegados às pessoas, apegados às suas propriedades, apegados a objetos, então sentem-se atraídos a permanecer junto conosco. Mas existem aqueles que estão fazendo isso por bondade, por missão, para nos ajudar. Não haveria necessidade de estarem aqui. É isso que a gente gostaria de ressaltar. isso, ótimo. Então, esses espíritos, eles, na verdade, a morte, né, a morte biológica, ela não nos transforma assim de um dia para a noite em algo especial, né? Nós levamos o que somos, a nossa essência, né? As nossas virtudes, os nossos defeitos. E só acrescentando, né, ao que você falou, os espíritos, muitas vezes, eles precisam estar em sintonia com os que pensam e agem semelhantemente a eles para alimentar os seus vícios, né? Muitas vezes o alcoolismo, o tabagismo, outros vícios mentais, né? Da maledicência, né? Do azedume, da crítica, né? Então, eles nos procuram com esse propósito, porque com isso eles se locupletam, né? Eles se sentem, digamos assim, contentes, não é verdade? Marcelo, outra coisa, esses espíritos, eles podem nos influenciar nas nossas atitudes. Essa questão foi formulada por Kardec no Livro dos Espíritos, questão 459. O Kardec elaborou a seguinte pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é que os espíritos que estavam assessorando o Kardec na codificação, espíritos evoluídos, né, que se intitularam Espírito Verdade, responderam da seguinte maneira: que influenciam muito mais do que nós imaginamos, que influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Então mostrou essa grande interação que existe entre essas faixas, né, esses campos vibracionais, essas dimensões, a dimensão material, a dimensão espiritual, são pessoas que estão interagindo por sintonia, pensamento a pensamento. Se não fosse assim, vamos imaginar, de que valeria a gente fazer uma oração, não é? Quando a gente faz uma oração, o que nós estamos fazendo mais do que emitir uma onda mental que vai se propagar no universo e vai alcançar o destino, o objetivo, de acordo com o nosso interesse. Então, nós temos fé para acreditar que isso acontece dessa forma, que alguém vai ouvir o nosso pedido, ou o nosso louvor, ou a nossa gratidão, o nosso pedido, né, de intercessão, porque existe realmente essa comunicação vibratória. E os espíritos, utilizando exatamente dessa possibilidade, os desencarnados interagem conosco e fazem com que muitas vezes nós experimentemos, além do nosso próprio pensamento, o pensamento deles, que estão interagindo exatamente dessa forma, de uma maneira invisível, normalmente, porque nem todos, ou talvez a minoria, é médium ostensivo, consegue ver, perceber presença espiritual, mas isso também não é constante. Isso é de vez em quando que acontece, né, na vida de um médium.
Então, para nós, é um campo mediúnico de comunicação sutil, onde os espíritos realmente, muitas vezes, interagem conosco. A gente lembra ali aqueles desenhos animados que passavam na nossa infância. Muitas vezes ocorria ali naquele Tom e Jerry, por exemplo, que tinha um capetinha e um anjinho, né? Do lado, assim, no ombro desses personagens. Um falando, dando instruções para ele fazer coisas ruins, malvadas, e o outro tentando induzi-lo ao bem. E aí entra um ponto importante para nós no meio dessa comunicação, que é o nosso livre-arbítrio. Nós não somos robôs, nós não vamos agir automaticamente. Nós vamos processar sutilmente um pensamento alheio e vamos tomar a decisão pelo nosso discernimento, se a gente vai aceitar ou não aquilo que está sendo sugerido ou incutido na nossa mente. Então, nós somos espíritos pensantes e interagimos com outros espíritos pensantes, tal como fazemos aqui no campo material. Nós fazemos de mesma forma, só que mais veladamente, através da voz, da audição, mas os espíritos se comunicam pensamento a pensamento e muitas vezes nos influenciam, sim. Marcelo, então, se os espíritos nos influenciam e há um retorno disso, nós também influenciamos os espíritos, não é? É um processo aí de mão dupla. Então, como a gente distinguir o que é nosso pensamento e o que é influência deles? Muito bem, muitas vezes o nosso pensamento é o que vem em primeiro lugar. Podemos usar assim como uma regra geral. Às vezes vêm ideias que nós podemos perceber que não seriam nossas próprias, ideias novas, ideias diferentes. É muito difícil, na verdade, fazer essa distinção e nem sempre isso é de interesse ou é importante, porque se nós ficarmos com essa preocupação, será que foi meu pensamento? Será que foi pensamento de outro espírito? Nós não agiríamos com muita tranquilidade, com muita liberdade. Será que fui eu que pensei isso? Será que fui eu que falei? Mas é importante que a gente perceba essa possibilidade, porque os bons espíritos nos sugerem boas ideias, os maus espíritos o contrário. Então nós devemos, pelo menos, tentar sermos capazes de distinguir uma coisa da outra, e algo que nós consideramos importante no campo do relacionamento interpessoal, que muitas vezes as pessoas que estão nos agredindo, nos atacando, estão nos querendo provocar uma situação ruim conosco através de uma agressividade, podem estar agindo sob influência espiritual. Não ser algo que está se originando exatamente daquela pessoa. Ela está sendo médium naquele momento e passando a comunicação de um espírito que está irado sem perceber. Sem perceber. O que não tira dela também a responsabilidade de estar sendo canal para isso. Mas muitas vezes pode suceder até que isso se transforme num transtorno e amizades se rompam, relacionamentos se rompam, as separações podem ocorrer por causa dessa influência negativa, né? Então a distinção ela precisa ficar mais para o campo do que é o bem e o que é o mal. Se é nossa ideia ou não é nossa ideia, talvez com o tempo, com um pouco mais de atenção, a gente pode perceber, né? Eu nunca ia pensar numa coisa dessas. Foi alguém que me sugeriu isso. Que seja para o bem, não é? Acho que assim a gente vai caminhar melhor. E como você bem frisou, não é? Essas influências benéficas são excelentes, né? Porque nos ajudam. E as influências maléficas, elas são deletérias, são destruidoras, não é? Mas mesmo se tratando de uma influência exterior, isso não nos exime da responsabilidade, não é? Ao assumi-las,
ao dar vazão a esse tipo de situação, não é? Porque ao nosso livre-arbítrio a gente segue aquilo ou não, conforme a nossa vontade, não é verdade? Exatamente. Senão, como nós dissemos anteriormente, nós nos tornaríamos marionetes dos espíritos, né? Muitas vezes existe realmente um campo de influência mais forte que pode até chegar nesse ponto. Se a gente depois tiver oportunidade, nós vamos falar das questões da obsessão, desse nível de influenciação, mas é importante que a gente entenda que o mecanismo ideal para nós é avançarmos no campo da ética e da moral em conhecimento, em discernimento, para a gente poder decidir, né, para nós decidirmos qual o caminho que a gente quer tomar, se é o do bem ou se é o do mal, em cada passo da nossa vida. Uma vez tomando o caminho do bem, e isso ficando muito claro para nós vamos fechar as portas a outra influenciação. Por isso que não importa muito se vem de fora ou se é de mim mesmo. O que importa é o que eu estou fazendo com aquele pensamento. Qual vai ser a minha reação a um pensamento ruim, por exemplo? É isso que vai interessar para nós no campo evolutivo. E quando a gente recebe digamos assim, essas influências, essas intuições, né? Ela pode ter, elas podem ter origem em nós ou num outro espírito, não é? Num outro ser pensante, inteligente, não é? Exatamente. Muitas vezes a gente. Ah, eu tive uma intuição. A gente fala isso, né? Eu tive uma É, intuição, e aí vem uma coisa assim que você poderia dizer: nossa, eu nunca ia pensar nisso aí. Como é que eu tive essa intuição? E na verdade foi uma comunicação mediúnica, sutil. É preciso que a gente valorize quando esses pensamentos externos chegam até nós. Nós ficamos imaginando, por exemplo, esses grandes cientistas, esses pensadores que transformaram a vida da humanidade com ideias novas, com invenções incríveis, né, com descobertas no campo da física, da biologia, da química, seja lá em que ambiente, né, ou que forma acadêmica, vamos dizer assim, né, que eles tenham atuado. Muitas vezes foram realmente apenas respostas à intuição, à comunicação de um campo mais evoluído, espíritos mais evoluídos, enviando ensinamentos à Terra através desses médiums que vieram preparados como cientistas, como professores, né, com mentes brilhantes, mas que não podemos dizer que às vezes, que em todas as vezes, melhor dizendo, as ideias surgiram delas próprias. Pode ter havido é, realmente grande campo de influência espiritual é, benéfica nesse sentido. é. E isso acontece com muita da ciência e até da tecnologia, dessas ideias surgirem em pontos assim muito distantes, né? Com pessoas que não se conheciam. Hoje a gente tem esses meios de comunicação que nos aproxima, a gente sabe o que está acontecendo simultaneamente, quase no mundo todo. Mas no passado isso não era assim. No entanto, quantos fatos aconteceram de um cientista ter uma ideia, uma dessas mentes, até no campo da filosofia ou de um ramo qualquer da ciência, e o outro, simultaneamente, né, também ter, sem que eles tivessem tido assim um contato, não é? É um processo assim que evidencia, não é, a influência do mundo espiritual sobre nós, não é? Exatamente.
São inúmeros casos que ocorreram no passado dessa forma, pessoas com, às vezes, uma ideia básica sobre alguma coisa que surge, né? E podem até chegar a conclusões diferentes, mas aquela nova criação, aquela nova invenção, aquele novo modelo para o avanço da humanidade surge em pontos diferentes e mesmo que tenham formas diferentes, são os espíritos mais evoluídos passando para nós informações para ajudar a humanidade a caminhar adiante, né? E muitas vezes a gente vaidosamente, né, ou egoisticamente, né, se apropria daquilo e fica todo, né, como diz o pessoal na gíria, fica de peito cheio, né, como se fosse ele o autor, né, quando, na verdade, aliás, é tudo o que vem de bom, construtivo, não é, fundamentado no amor, emana de Deus, não é? Uma certa ocasião, um amigo nosso fazendo uma palestra, e após a palestra, uma amiga foi parabenizá-la, que a palestra tinha sido muito boa e tal. Ele disse: minha amiga, eu não passo de um papagaio, eu apenas repeti aqui ou o que eu ouvi de outras pessoas, de companheiros, de oradores, ou o que eu li nos livros, né? Pesquisei e tal. E é isso mesmo, as coisas boas vêm de lá do alto. E para nós que habitamos essa faixa vibratória aqui do planeta Terra, elas passam por Jesus, que é o nosso médio por excelência, né, entre nós, a humanidade terráquea, e esse amor infinito que a gente não conhece bem, que é Deus, não é? Não é isso? Sim, exatamente. Você me lembrou uma frase que eu guardei do Divaldo Franco com relação ao passe, no estudo do passe, né? O passe Sim, espírita, o passe magnético, essa forma de tratamento que os espíritas adotam em muitas casas, sim, o Divaldo dizendo: todo passe provém de Deus. É uma forma de mostrar para o passista que ele é só a pontinha ali do, né, o fim da linha do processo, porque toda a questão fluídica, toda a questão vibracional vem lá dessa emanação divina pelos mensageiros divinos e vão canalizar ali através dos fluidos do passista até o paciente. Então é um pensamento muito bonito, realmente alinhado com isso que você acabou de dizer. é. Marcelo, nós estamos enfatizando as influências benéficas, né? E quando essas influências são maléficas, né? Porque acontecem também. São as que nós devemos estar mais atentos, porque os espíritos estão no campo espiritual, na outra dimensão, sob várias condições de avanço ou de atraso espiritual. Então Hum. nós convivemos com todos Temos, eles. temos essa pergunta da Karina, que depois a gente entra nela, tá bom? Ok. Então nós dissemos o seguinte, que existe esse contato nosso com espíritos de várias ordens. Mas o que faz que um espírito mau se aproxime de nós? Basicamente, podemos citar dois motivos. Um deles seria causas do passado, de outra existência, alguém que nós machucamos, ferimos, traímos, agredimos, magoamos. Então o espírito ele desencarna com aquele ódio, aquela vontade de se vingar, ou seja, a morte física não elimina essa justiça do homem, né? Que vai querer tomar as providências. O homem não consegue compreender o mecanismo da justiça divina perfeita no campo da ação e reação ao longo das reencarnações.
Então, espíritos há que nos localizam onde a gente estiver e vêm tirar satisfação. Aproveitam-se que nós estamos encarnados, vulneráveis, e eles desencarnados no invisível. Por que Deus permite isso? Porque é uma forma de nós repararmos os erros do passado. É uma expiação, digamos assim, que a gente fica sujeito. Então, esse tipo de assédio muitas vezes ocorre dessa forma. E o outro campo, que é o mais comum, é através do nosso pensamento, é o que nós estamos falando. Uma pessoa que tem um vício orgânico, um vício moral qualquer, maledicência, como você exemplificou, né, Leônidas? Então, uma pessoa maledicente que faz aquilo de forma rotineira, ela atrai espíritos que adoram a maledicência. E não são espíritos avançados, né? Vamos concordar, são espíritos atrasados moralmente. Então, ficam pululando ali ao nosso redor, excitando o nosso pensamento para que a gente alimente isso que eles gostam. Ou o vício orgânico, como o tabagismo, o alcoolismo, né, que foi mencionado. Também porque, às vezes, o espírito desencarnado ele ainda está tão materializado que ele precisa da sensação física. Como ele não consegue se satisfazer plenamente no campo espiritual, ele aproveita da satisfação que nós vamos conquistar com o nosso corpo físico. Então, esse campo da influência maligna, ele acontece. O importante é a gente compreender como se livrar dessas influências malignas, né? E para nos livrarmos das influências malignas, nós já fomos, por exemplo, na nossa casa espírita, procurados. E acredito que isso aconteça em muitas casas por aí, para pessoas que pedem que a gente vá, vou usar o termo que é usado normalmente, né? Benzer o lugar para não aparecer espírito ruim. Mas não é assim que a coisa funciona, não é uma mágica que você lá vai e faz um movimento, faz uma prece já formulada ali e aquilo vai espantar os maus espíritos. Não. Os espíritos eles vão deixando de nos procurar, os maus, quando a gente muda o comportamento. Quando nós vamos mudando a nossa conduta para o bem. Quando nós mudamos o nosso hábito de leitura, de a eliminação desses vícios, alguns aí que nós mencionamos, quando nós frequentamos bons lugares, quando nós partimos para a realização de tarefas caritativas. Então isso faz com que os espíritos maus não consigam comunicar conosco essa maldade, porque nós estamos fechando as portas, paulatinamente. É como nos afirma Kardec, não é? A melhor forma de a gente afastar os maus espíritos é atraindo os bons, né? E como é que a gente atrai os bons? É através dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, né? Da nossa conduta, né? Do que a gente traz e coloca para dentro de nós, né? E como a gente devolve isso para a vida. Então, é essa forma, quando a gente faz isso de uma forma sadia, dentro dos propósitos de amor, né? Então, a gente está atraindo os bons espíritos para a nossa convivência e, consequentemente, atraindo os maus, não é verdade? Afastando os maus, não é? Exatamente. Sim, pode falar. Não, exatamente, é isso mesmo. É preferível que a gente entenda que o esforço que nós temos que adotar na direção de criarmos para nós uma proteção, ele deve focar o nosso próprio eu, o nosso íntimo, e não o que é externo. Não usarmos de exterioridades, de emblemas, de rituais, de objetos mágicos, de proteção, porque muitas vezes os espíritos que estão nos cercando, eles vão rir disso, porque eles sabem que isso não vai influenciar absolutamente nada
O que influencia mesmo é a nossa autoridade moral. Era o que Jesus fazia, por exemplo, quando ele atuava para poder afastar das pessoas espíritos malignos. A própria presença do Cristo, os seus fluidos íntimos, a sua palavra, aquela tonalidade, aquela bondade que ele emanava, os espíritos atrasados não suportavam aquilo e se afastavam. Então é a autoridade moral, não precisa fazer nenhum tipo de violência, usar nenhum tipo de objeto. Ou seja, nós até respeitamos a prática, mas uma Bíblia aberta em casa, ela vai proteger muito pouco o lar. Ela vai proteger se ela for estudada, interpretada e as coisas boas que ela Vivida, né? tem vivenciadas. Aí sim. É, é verdade. É, era isso que eu pretendia comentar. Como a gente alimentar essas coisas boas dentro de nós, né? E a gente precisa de estímulos para isso. A gente vem de um passado meio nebuloso, não é? Onde a gente praticava e convivia muito com percorria esses caminhos equivocados, né? E a melhor forma da gente encontrar essa força, esse ânimo, esse estímulo, né, a vivência do bem e do amor, não é? E a vivência das boas práticas, no sentido da escolha das nossas leituras, não é? Do que a gente escuta do outro, do que a gente fala, né? Do que a gente vê na televisão. Eu falo em televisão, mas eu não vejo TV, nem tenho em casa. Mas os programas com os quais a gente se sintoniza. Então, tudo isso tem uma influência muito grande, ou positiva ou negativa, a depender do que a gente seleciona, né? Não tenha O dúvida, porque estudo do Evangelho, não é de primordial importância, e particularmente se for, com todo respeito aos outros ideários religiosos, mas, no nosso entendimento, o estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, ele parece que fica bem mais cristalino, não é? Mais compreensível, não é? Fica mais claro para nós. É como o Kardec dizia, que a doutrina espírita é a chave que abre a compreensão do Evangelho, não é? E na a gente verdade, pede. ô Leone, é a questão Ah, da escolha do alimento espiritual. Né? isso. Nós escolhemos os alimentos orgânicos, o alimento de matéria para o nosso organismo Ah, físico. Hoje existe até um avanço enorme nesse campo, né? Pessoas mais conscientes reduzem o consumo desse alimento, ou daí, menos sódio, menos açúcar, menos carne, menos isso. Quer dizer, as pessoas vão se adequando para dar maior sobrevivência, maior saúde ao corpo físico. Mas muitas, ou talvez a maioria, se esquecem do alimento espiritual, que é a leitura, que é a leitura rotineira, que é a assimilação do pensamento superior para que aquilo se torne uma rotina na própria vida. No caso da prática espírita, nós até queremos adiantar a boa prática do culto no lar, né? O culto do evangelho no lar, trazer essa rotina para dentro da nossa casa, que é uma coisa simples de fazer, só exige da gente um negócio chamado disciplina, dia e horário marcado, para a gente praticar a leitura, o comentário de mensagens de nível superior, interpretações evangélicas sob a ótica espírita. Isso tudo vai trazer para nós enxaguar o pensamento com uma água pura, né? Então é muito bom a gente poder fazer isso. Nós pedimos à Neuzinha, que está aí na retaguarda hoje, que se ela tiver a pergunta da Karina, pronto, ela
fez uma leitura mental do que do que eu estava propondo. Karina, nosso boa noite, nosso carinho para você, Karina aqui de Maceió, e ela questiona o seguinte: a loucura sempre é uma manifestação de um espírito das trevas ou também uma consequência de uma doença biológica? Isso seria melhor respondido por um espírita profissional da área, né? Um psiquiatra, nós temos aqui até na nossa Associação Médica Espírita de Minas Gerais, aqui tem muitas pessoas, muitos profissionais lá que abordam essa questão. Às vezes há um casamento das duas situações, porque quando há um desvio qualquer da nossa moral, da nossa racionalidade, abrem-se portas para a aproximação de espíritos. E os espíritos, muitas vezes, eles podem nos perturbar a tal ponto que pode nos enlouquecer, realmente, pode nos levar a uma situação complicada. Eu não tenho conhecimento profissional para dizer, por exemplo, o que leva um indivíduo a alcançar um ponto de esquizofrenia. Eu sei que a esquizofrenia ela é um limiar ali, que a partir do qual não tem retorno. O espírito não consegue voltar mais, se ele alcança esse ponto, à sua sanidade mental. Então nós já acompanhamos casos de colega que estava quase se aproximando desse ponto. Ele começou a ter atitudes muito estranhas, colega nosso de trabalho. Fez um tratamento com um profissional psiquiatra, o psiquiatra colocou nele remédios, drogas, para ele tomar, por quê? Porque aquilo segura a parte orgânica, física, e o espírito que está aproveitando aquele processo do desvio, que vai perturbar pelo campo da obsessão, ele não consegue que a sua vítima reaja, porque o remédio está segurando. Então, muitas vezes, tem que ter necessariamente o casamento de ambas as especializações, vamos dizer assim, o tratamento no campo mediúnico, né, o tratamento espiritual e o tratamento da medicina terrestre, que não pode ser de forma alguma descartada, né? Então há essas duas faces aí da situação que precisam ser enxergadas, abordadas simultaneamente. Eu espero que eu tenha dado uma resposta razoável aí para esse tema tão complexo. E a gente, prosseguindo com o seu raciocínio, pelo menos eu entendo assim, a essência nossa é espiritual, é o espírito, não é? O espírito é a causa das nossas deficiências físicas, não é? E, naturalmente, morais também. Então, os nossos problemas físicos, em última instância, a origem dele é espiritual, não é? O tratamento ele se dá nas duas vertentes, não é? Mas a origem é isso, um espírito elevado, já que atinge, por exemplo, Jesus. O Evangelho não narra nenhum episódio assim da vida de Jesus que refletisse uma doença física dele, né? Uma doença biológica, porque ele já tinha um espírito que proporcionava a ele a existência de um perispírito já bem evoluído, né? Já sem necessidades de reparações físicas, né? Ainda dá tempo da gente... é o modelo organizador biológico, não é? Como denominava, era o MOB, o nosso professor Hernando Guimarães, né? Então, em última essência, o espírito é o causador, né? A doença, os problemas, as dificuldades são necessidades inerentes ao espírito. As nossas enfermidades, elas, como diz Emmanuel no livro Consolador, todas elas têm ascendentes espirituais.
Então, o corpo, na verdade, ele reflete o espírito enfermo. E aquilo se transforma em doença por mecanismos que vão do espírito para o perispírito e para o corpo físico. E ali é uma evacuação desses distúrbios, né, de pensamento, de atitude, que vão gerar as doenças. E no campo, ainda voltando um pouco rapidamente sobre a questão da loucura, nós não tivemos tempo de falar das gradações do nível de obsessão, que a obsessão, essa influência negativa do espírito, ela pode ser uma obsessão simples, onde o espírito vai lá, perturba, mas ele não tem interesse em continuar perturbando. Tem a fascinação, que o espírito quer ficar procurando ali, emitir um pensamento continuado no campo da perseguição para alterar realmente, prejudicar a sua vítima, e a coisa pode chegar lá na frente no campo da subjugação ou possessão, como se diz, que chega até a afetar o corpo físico da pessoa que é a vítima, né? Então isso tudo tem que ser considerado, e um profissional, médico, psiquiatra, espírita, ele vai levar as duas coisas em consideração na hora que ele for decidir pelo tratamento, não é isso? Isso, é verdade. Olha, já nosso tempo já se esgotou, Marcelo. Eu quero agradecer a você pela sua ótima contribuição. Fica o nosso convite para você retornar mais adiante, tá bem? Queremos agradecer aos nossos ouvintes, que é a causa primeira, não é, da existência da rádio e do programa, e particularmente desses que aqui se fizeram registrar, né, com perguntas ou com boa noite carinhoso, atencioso. Agradecemos aos nossos amigos da rádio que estão na retaguarda e, sobretudo, agradecemos a Deus, nosso Pai de amor e de bondade, né, que quer a nossa felicidade, né, nosso bem-estar. Então, uma boa noite e muita paz para todos nós. Boa noite, muito obrigado. Boa noite.